Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema precatórios. Essa questão chama um pouco de atenção aí nas nossas chamadas, inclusive fiz uma chamada lá de Brasília, frente ao Supremo Tribunal Federal. Aí muita gente, você vai falar sobre os precatórios federais? Não, hoje nós vamos conversar sobre os precatórios. É aquela situação em que você entra com um processo contra a União Federal, ou contra o Estado, ou contra um município, ganha o processo, tem uma sentença transitada em julgado, e aí você diz, e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ser expedido um precatório e você vai ter que entrar numa fila para receber o seu dinheiro, os seus direitos que você conquistou com aquela sentença transitada em julgado. Para a gente entender um pouquinho melhor essa situação, hoje nós temos a presença do Dr. Ricardo Kassab, professor de Direito do Trabalho, de Direito Tributário, de Direito Empresarial, consultor jurídico, e acho que um dos tópicos mais importantes do currículo dele, ele é da turma de 1986 da Mackenzie, da qual também participei. Dr. Ricardo Kassab, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, uma boa noite. Obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga aí esclarecer um pouco sobre esse tema. É um tema extenso, longo, pesado muitas vezes, porque envolve muito dinheiro. Estamos aí. Vamos ver por onde que a gente pode ajudar o pessoal. Perfeito. Nós não temos a ilusão de um programa de 30 minutos como o nosso esgotar esse assunto, muito pelo contrário. Hoje nós vamos falar apenas de noções gerais aí para o nosso público poder ter uma compreensão um pouquinho maior sobre o tema precatórios. Claro. Muito bem, isso está previsto na Constituição, então a União, Estados e municípios e as fundações e autarquias somente efetuam os pagamentos. Universidades efetuam os pagamentos das condenações através de precatórios. Como é que funciona isso, doutor Ricardo? Bom, acho que é bom a gente primeiro conceituar o que é precatório. O precatório, na verdade, ele vem de uma expressão latina chamada, onde você busca o direito a alguma coisa. Você precisa receber alguma coisa. Então, quando você enxerga que o precatório é um direito, ele parte do seguinte pressuposto. Você tem uma discussão judicial contra um ente público. Esse ente público, ele deve alguma coisa para você, quer seja na área trabalhista, quer seja na área civil, quer seja na área de desapropriação, e ele precisa te pagar isso aí. No Brasil, nós temos uma peculiaridade. Qual é essa peculiaridade? A gente chega a não poder executar o poder público. O que quer dizer isso? Quando você tem um processo contra uma pessoa física ou jurídica, você terminou o processo, você começa um processo de execução. Então essa pessoa ela se vê obrigada a te pagar por força de uma determinação judicial. Você intima para pagar ou você vai penhorar os bens? Isso, vai buscar os seus direitos financeiros de uma forma geral. No caso da nossa poder público, ele se furta a isso, ele não precisa fazer isso. Por que ele não precisa? Porque ele é protegido. Os bens públicos são empenhoráveis? Sempre são empenhoráveis e você não pode executá-los. A gente cai, inclusive, naquele processo da reintegração de posse. Uma posse dada a alguém e o bem é público, ela não tem validade. Então, por isso que o poder público vai e reintegra sempre a posse dele. Né? Você não tem uso capião contra o poder público. Por quê? Por causa disso. Os bens públicos são absolutamente intocáveis. E por que razão? Porque eles são de todas as pessoas. Né? Isso, claro, é uma questão muito sensível, muito hipotética, a gente tem sempre que avaliar dessa forma. Pois bem, em conseguindo essa sentença transitada em julgado, a gente consegue levantar um direito que ele é absolutamente tranquilo e recorrível. Como se faz a cobrança desse precatório? Você tem que encaminhar ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado ou ao presidente do Tribunal Federal que você está tramitando esse processo e pedir a ele que enquadre esse número, esse valor, na conta de precatórios. No orçamento? Não, na conta de precatórios. A partir desse momento, o presidente encaminha para o Poder Executivo para aí sim ser colocado no
orçamento do Estado, do município ou da União. São valores definidos e fechados. Por que não se paga isso? Por uma razão muito simples, porque o número é definido. Você não tem um número absolutamente aberto. Ele te leva, melhor dizendo, a esperar numa fila. É uma loucura? É uma loucura. É uma impropriedade em alguns momentos. Mas nós temos que olhar também o lado do poder público. Como nós temos o princípio da legalidade, o poder público não pode fazer nada que extrapole o que está na lei. O que a lei diz? Para que você indique o valor e que você fique aguardando o pagamento. Então, o precatório nós podemos falar em uma palavra mais fora do âmbito jurídico, é uma fila. É uma fila longa, extensa e demorada. Eu entendo, a sua colocação foi muito clara no sentido de que a regra do precatório é até para proteção daquilo que é de todos. Do ente público. Da entidade pública, do patrimônio público, que em última análise é de todos nós. Certo. Mas isso não coloca aquele que tem um direito líquido e certo, que já o Poder Judiciário já disse que a pessoa tem um crédito. Não coloca numa tremenda desvantagem, porque aparentemente os precatórios em todos os entes, tanto na União Federal, nos estados e nos municípios, quando a pessoa tem um crédito de um precatório, ela põe a mão na cabeça e diz puxa vida, e agora? Agora eu pensei que tinha terminado o meu processo e agora, na verdade, está começando um longo período de espera. Isso não causa um prejuízo para a própria sociedade também, doutor Ricardo? Certamente causa. Agora, deixa eu fazer só uma remissão histórica. Desde 1824, a nossa primeira Constituição, não existe por parte do poder público, ou pelo menos dos políticos que prepararam esse documento, a forma de você impor ao Estado a obrigação de pagar. Então, o Estado ele não tem a obrigação de pagar, exceto pelo precatório, que ele também, a obrigação ela é relativa, porque são valores colocados e destinados no orçamento geral. Aí você me pergunta, existe essa maldade, vamos dizer assim, implícita? Existe. Existe, ela é caótica. Antiga, né? Desde 1824. Você veja, nós temos no artigo 100 da nossa Constituição, hoje, ele fala a respeito de precatórios. Só que não existe condição de você ampliar um número. Vamos colocar assim, os nossos governantes, de uma forma geral, eles não priorizam o pagamento de precatórios. Nunca priorizaram, nenhum deles. Em qualquer uma das esferas, municipal, estadual e federal. O que eles fazem? Eles destinam um número. Esse número é absolutamente aleatório. Então, nós vamos pagar, por exemplo, 10 bilhões de precatórios municipais esse ano. Até esse momento, o que acontece? Você pega da fila ali, pega lá os 10 bilhões que você precisa. Colocou para pagamento. Ano que vem, ou seja, no próximo orçamento, esse valor será inserido e a partir daquele momento que serão pagos os valores. E serão pagos da forma que o poder público tiver a condição de pagar. Ou ele vai pagar isso em prestações, ou ele vai pagar isso à vista. Nós temos aí modalidades que valores são menores, que não chegam a ser precatórios, mas que podem chegar a isso, né? Perfeito, doutor Ricardo. Nessa colocação aqui, nem todos os valores de condenações se transformam em precatórios. Esses valores são valores menores. Sim. Como é essa dinâmica? Então, se eu ganhar um processo contra ou a União, ou o Estado, ou o município, e for até um determinado valor menor, eu não preciso entrar nessa fila? Como é que funciona isso? No Estado de São Paulo, assim como na União, nós temos limites, né? Nós temos são requisições de valores, de menores valores, né? Que a gente costuma chamar de RPV. O que a gente tem ali? Da União, estão limitados a 60 salários mínimos. Então, se você tem uma execução contra algum ente público federal, quer seja universidade, autarquia, administração direta, indireta, etc., até 60 salários mínimos, que hoje dá aí por volta de R$60 mil, esse valor é pago sem entrar na fila do precatório. Ufa!
Isso é uma das grandes saídas que foram encontradas, mas você há de convir comigo, R$60 mil hoje é um valor absolutamente insignificante. Normalmente, perto do volume, lógico, sim. Quem tem esse crédito para ele é importante. Não, mas eu digo no sentido de que, vamos supor que seja um processo trabalhista, um direito trabalhista. Dificilmente, se a pessoa ganha aí por volta de R$3, R$4 mil por mês e tem aí um período de mais ou menos 2 anos para reclamar, já extrapolou esse número. Então a gente não tem essa mesma condição. Esse número deveria, a meu ver, ser muito maior. Não 60 salários mínimos, mas uns 200, 300 salários mínimos, um número mais representativo. Haveria uma justiça social melhor. Certamente, haveria uma distribuição melhor, né? No estado de São Paulo, nós estamos falando em 1.135 o FESPES, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Isso dá em torno de R$30 mil, ou seja, o número é menor ainda. Por que esses números são tão pequenos? Porque o poder público, para fazer qualquer desembolso, ele precisa que esse desembolso tenha uma origem. E a origem, via de regra, ela é amealhada, ela é juntada com processos tributários, ou seja, você cobra tributos, você cobra taxas, né? Então você cobra impostos, contribuições, taxas. Esses números, esses valores vão sendo juntados numa conta e dali você tem que repartir, partilhar, distribuir. E nunca você tem o interesse do poder público em fazer essa repartição juntamente com quem? Com as pessoas que mais precisam, que são justamente aqueles que são favorecidos por processos judiciais que se transformaram em precatórios. Agora, nessa situação, doutor Ricardo Kassab, essa demora no pagamento dos precatórios, oriunda dessa dificuldade orçamentária que a maioria dos entes demonstram e alegam e até comprovam, né? Tem dificuldade de arrecadação, tem gastos... Malversação do dinheiro público e todas aquelas que a gente já conhece. Lamentavelmente, né? Esse é um dos principais motivos. A tristeza. Gera um tempo muito grande e, aparentemente, um tempo muito grande para o recebimento desses precatórios. Sim. E acaba gerando uma expectativa de recebimento que não é cumprida e gera um mercado, vamos dizer, um mercado paralelo, onde pessoas tentam antecipar esse precatório. Então, eu gostaria de conversar com o senhor sobre esse tema depois dos nossos intervalos. Como é que funciona isso, se é que existe, se é que isso é legal, a compra e venda de precatórios futuros por dinheiro presente. Depois dos intervalos, nós voltamos. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui.
Fale com a gente. Fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC. Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados no ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Kassab sobre precatórios, não é? Eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, obrigado aí à nossa audiência, né? Todo mundo que tem acompanhado nossos programas, muitos estudantes, muitos acadêmicos, alguns aí da Mackenzie nos prestigiando, muito obrigado, muito obrigado. A USCS e a Faculdade de Direito de São Bernardo, sempre em grande quantidade, aí nos prestigiando, mandando algumas perguntas. Continuem assim. Sempre é um prazer responder as perguntas. Nós não respondemos ao vivo, mas durante a semana a gente vai, com certeza, dando todas as respostas. Com certeza, o doutor Ricardo vai nos auxiliar nesse aspecto. Terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão da demora, né, do pagamento dos precatórios. Lembrando um dado, né? Somente os estados, doutor Ricardo, segundo um dado que eu consegui levantar, recentemente, os estados, a somatória dos estados dá em torno de 71 bilhões em estoque de precatórios não pagos. Não duvido. E essa situação gera um certo desconforto naquelas pessoas que receberam, que ganharam os processos judiciais, vêm seus precatórios lá na fila e percebe que a fila é muito longa, que vai demorar muitos anos. E aí é uma situação de possibilidade, né? Anúncios e propagandas, e pessoas enviando mala direta, dizendo, olha, você tem um precatório que você vai receber mais ou menos lá em 2030, olha, você tem aí R$1 milhão para receber, olha, eu te pago aqui R$200 mil e eu compro o teu precatório, você recebe 200 mil. Doutor Ricardo, essa é uma realidade que a gente vê. Isso é legal, isso é possível, isso é viável, economicamente é viável, é melhor a pessoa esperar até receber o seu precatório na data certa. Enfim, como é que as pessoas podem se posicionar diante dessa situação que para muitos é desesperadora? Eu acho que a gente tem que primeiro fazer uma análise aí de contexto. Qual é o contexto que a gente tem que enxergar? Qual é o tempo que vai demorar para você receber esse precatório? Então, essa é uma primeira pergunta. Há um mercado, de fato, paralelo, né, que a gente costuma avaliar aí, de vários precatórios, de várias empresas, tem interesse na aquisição desses precatórios para quitação de tributos federais, de uma forma geral. Então, você tem uma dívida com o INSS, com a Receita Federal. Então, você adquire esse precatório e encaixa esse precatório num processo para tentar fazer uma compensação entre o valor que é devido pelo poder público e o valor que é devido pelo particular, pelo contribuinte. Como funciona isso? É um mercado, de fato, que tem sido bastante comum aí, a gente tem visto muitas operações nesse sentido. Você vai atrás, você encontra uma pessoa que ganhou um processo, quer seja um processo trabalhista, quer seja um processo de desapropriação, quer seja um outro tipo, uma indenização qualquer, a pessoa ganhou o direito desse recurso e ela não sabe o que fazer depois de passados aí quase 10 anos de processo. Ela tem uma sentença transitada em julgado, então ela entra na fila do precatório. Aí ela tem ali um acúmulo de recursos, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, às vezes valores muito maiores do que esse, coisa de bilhão mesmo de reais. Existem empresas que são escritórios, né, que são especializados nesse tipo de conduta. Eles procuram essas pessoas, fazem com eles ali um contrato na aquisição desse bem, né? Que bem é esse? É o direito
ao recebimento do precatório. Como funciona isso? É um negócio mercadológico. Você coloca para o cidadão o seguinte: olha, eu quero te pagar 30% desse número. Aí cabe à pessoa que tem interesse em vender ou não, ela diz, pode dizer não, que eu não quero vender, eu quero aguardar o recebimento. Ela fala não, 30% é pouco, eu quero 60%. Então começa aquele debate e é de fato um mercado. Quer dizer, o mundo ideal seria não ter necessidade dessa espera. O mundo ideal, exatamente, é assim. Como funciona nos Estados Unidos? A gente tem sempre uma referência americana. Ótimo, né? ótimo. Como funciona nos Estados Unidos? Estados Unidos, se o governo, quer seja do condado, quer seja do estado, quer seja do município lá da cidade, quer seja da União, não importa, ele não cumpriu, ele toma um processo na cara de cobrança e de responsabilização dos gestores públicos. Então, o poder público lá deve para alguém, vamos supor que você tem ali, você é o estado de Nevada, que é um estado que é praticamente só deserto. Então você quer pegar um pedaço ali para treinar o exército americano. Muito bem. Desapropria. Você desapropria. O dono lá do imóvel, quem é? É o estado de Nevada ou é um particular? Não, é um particular. Então esse cara vai ser indenizado. Quanto custa a indenização dele? A indenização dele vai custar, sei lá, $1 bilhão. Ótimo, ele não acha esse número razoável. O que ele faz? Ele discute o número, coisa de 6 meses, 1 ano, no máximo, há uma sentença e o governo federal vai lá e paga isso. Não tem discussão, não tem bate-boca, não tem processo de conhecimento, não tem processo de execução, não tem nada. A coisa ali bateu... Não tem fila de precatório. Tem fila. Por quê? Se o gestor público, de alguma forma, usar de algum artifício, veja que eu estou dizendo assim, muito ponderado, se de usar de alguma forma, algum tipo de artifício, o que você pode fazer ali? Você pode processá-lo e ele pagar com os recursos dele aquele valor, aquela dívida. Então, muito disso é por causa do nosso sistema de justiça, o nosso sistema constitucional, e isso nos leva a essa loucura que é ficar aguardando, sentado essa criação em cima de um mercado por um erro, por uma estrutura equivocada do próprio Estado. Exatamente. Gera esse mercado. E nós temos que avaliar um outro aspecto também, que vai um pouco mais adiante, que é o seguinte: eu posso dar um precatório em pagamento a uma dívida tributária, o poder público não aceita. Então você tem que impor isso ao Poder Judiciário para que esse Poder Judiciário force o recebimento. Só que existem leis hoje que protegem o Estado. Então é o seguinte: eu tenho uma dívida, eu, Estado, eu tenho uma dívida para pagar um particular. Muito bem, esse particular, ele adquiriu o direito de me cobrar de um terceiro. Como é que funciona isso? Então é um caos, realmente, é um caos jurídico. Só esse assunto dá um programa, hein? Certamente dá. Então a gente vê que essas questões são questões assim muito delicadas. Por que elas são delicadas? No meu modo de ver, o direito ao recebimento, ele é inalienável, ele não poderia ter essa discussão, ter essa enrolação, esse tempo perdido, não. Ele deveria ser algo assim muito mais claro, objetivo e quitar. Você falou em 70 bilhões só dos estados. Agora a União deve ter de São Paulo, 23 bilhões. A União deve algo como umas 6 a 8 vezes esse número. É um número absolutamente incomensurável. Você não tem por onde nem de que forma buscar isso aí. Perfeito, doutor Ricardo. Aproveitando, já respondendo de forma antecipada aqui uma pergunta que nos vem pelas redes sociais, antes da gente encerrar o programa, que lamentavelmente já está chegando ao final, há uma pergunta que nos chega aqui, que é o seguinte: se é a fila dos precatórios, se ela é igual para todo mundo, ou se tem alguma prioridade, se tem alguma fila que anda mais rápido do que as outras dentro do próprio órgão. Esse assunto nós acabamos não falando, foi oportuno aqui, por isso que é importante a sua participação
no nosso programa. Doutor Ricardo, as filas são iguais? Tem algum tipo de prioridade? Não, tem prioridade. As mesmas prioridades que nós temos hoje, as prioridades legais, que são as pessoas com mais idade, as pessoas que têm alguma deficiência, pessoas que têm algum outro tipo de prioridade, elas são encaixadas e são colocadas adiante no nosso ordenamento jurídico. Então, elas são colocadas na frente daqueles que não têm as prioridades. O amigo do amigo não entra nessa história, não. Tem só a prioridade mesmo. Nós estamos no Brasil, então as prioridades às vezes acontecem. O cara carteira, não teve uma ex-presidente aí, não preciso nem falar o nome dela, que ela conseguiu se aposentar no mesmo dia sem sair do gabinete dela na presidência da República. Então, existem questões que são feitas dessa forma. Para quê? Para que, de fato, haja essa situação. Agora, nós não podemos deixar de acreditar que um dia isso vai mudar. Eu entendo que pessoas, esses jovens que estão vindo aí, a informatização desses processos, o procedimento que está sendo adotado hoje deve sofrer algum tipo de melhora. Nós, no tempo que nós estudávamos, a probabilidade do recebimento de precatório era muito distante. Era coisa de 30, 40 anos. Hoje, você está aí por volta de 10 anos, 8 anos, dependendo do município, dependendo do estado e também da União. Porque foram feitos alguns ajustes na legislação de forma a apertar esse tipo de conduta do gestor público. É ele quem deve destinar um número cada vez maior. Agora, por que não se destina a isso? Porque no Brasil hoje se privilegia uma série de outros pagamentos, especialmente de salários, né, de funcionários nomeados, indicados, aquele sistema que a gente já conhece, ao invés de se quitar dívidas antigas com pessoas. Muitas vezes a gente não consegue ver o detentor desse direito receber. Passa para os seus herdeiros, passa para os seus sucessores e daí vai. Essa que é a parte triste. É a parte lamentável dessa situação dos precatórios. E a gente pode perceber que a legislação existe, ela procura dentro de um sistema que nós temos desde 1824, né? Já faz um pouco de tempo, que a estrutura é feita para que os precatórios não causem mais injustiças, mas ela já é uma injustiça. No instante, como disse bem o doutor Ricardo Kassab, uma pessoa tem o direito, por um trânsito em julgado de uma sentença, teria que ir lá e receber, não teria que ficar aguardando 10, 20 anos. Então, a legislação talvez não precise ser mudada, se for mudada para melhor, que assim o seja, mas a responsabilidade dos gestores públicos, que devem priorizar o pagamento daquilo que devem. A sociedade merece um melhor tratamento. Pessoas começam com seus processos, com seus direitos, falecem, a seus sucessores é que vão receber. E muitas vezes no desespero e ainda menos do que tinham direito, porque entram nesse mercado paralelo e dão lá desconto 20, 30, 40, 60%, dependendo do desespero. Então, essa situação é lamentável, é uma pena o Brasil ter que passar por isso, mas ainda bem que nós temos pessoas como o Dr. Ricardo Kassab, que vem aqui nos orientar, nos ensinar. Muito obrigado pela presença, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, foi um grande prazer também. E o programa Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá.